Então, Mauro, eu refaço aqui para vocês todos que estão nos acompanhando. O pessoal querendo que você diga, como torcedor, Sim. o que é que você sentiu quando o santificado, segundo Flávio Prado, Abel Ferreira, chamou o Daverson para entrar em campo na prorrogação. E depois, claro, a conclusão, quando ele fez o gol da vitória contra o Flamengo. Essa é uma pergunta e já emendo as duas e você vai discorrer sobre o assunto. O que é que passou pela sua cabeça naquele momento do gol? Ele que você estava trabalhando, a gente sabe disso, mas acima de tudo, o seu coração estava lá com uma outra cor, não a tradicional, a cor verde. Sobre isso que eu acabei de falar, por favor, tá todo mundo querendo saber. O Vanderlei, até, você sabe, no pré-jogo participei, ainda eu tava... Não, já tinha chegado à cabine lá do SBT no Estádio Centenário, eu participei do pré-jogo com o Gabriel Dias e com o... Não, Gabriel, não, com você, né? Eu e o Bruno. Você e o Bruno. E aí, na hora de me despedir, bom, vamos voltar para o jogo, a transmissão, eu falei, eu queria agradecer os 6 anos de Jovem Pan, desde abril de 2015 eu estou na Jovem você falou, você está se demitindo? Foi demitido? Eu falei, não, a chance de eu morrer hoje é gigantesca aqui no Centenário. Então eu já quis deixar bonitinho, Márcio Reis, a galera, o Diogo fazia uma edição bonitinha, sabe? Sobe som, aquela assim, bota assim, Mauro Betti em 66, 2021 e tal, sabe? Aquela coisa legal. A gente chorando. Chorando, né? Enfim, ok. Mas aí, por sorte, eu comentei isso. Eu estava do lado do Washington Coração Valente. Ele falou, fica tranquilo, Mauro. Eu sou o Washington Coração Valente. Eu quase morri, fui para os Estados Unidos, para o Canadá, para tratar o coração. E sei todos os procedimentos se você passar mal. Eu falei, não, eu vou passar mal. Então fica tranquilo. Eu confesso que eu fiquei mais tranquilo que o maravilhoso Washington Coração Valente estava do meu lado. Então, ok, mais tranquilo. Aí vamos à primeira pergunta. Era no intervalo, eu estava exatamente anotando aqui, já estava anotando que o Kennedy ia entrar no time do Flamengo, estava preparando o raciocínio para falar onde é que ele ia entrar, o Michel, provavelmente o que aconteceu, o Michel vai para a esquerda, o Kennedy vai para a direita e tal, e a gente já tinha sacado no finalzinho do jogo que o Rafael Veiga estava puxando a perna esquerda e tal. E eu tinha feito o meu vaticínio, meu palpite era 2-2, né? Ou seja, vai para os pênaltis, e nos pênaltis eu brincava, vai ser 1-0. Vai ser 1-0 o gol do Rafael Veiga. Ele bate o primeiro e faz. Aí o Everton defende todos os outros pênaltis. E o Palmeiras perde todos os outros pênaltis, até porque o Diego Alves é excelente nos pênaltis. Então ia ser 1-0 nos pênaltis, gol do Rafael Veiga. Ok. E tinha sido 1-0. Quando saiu 1-0, eu falei, pô, será que tá em 1-0 o gol do Rafael Veiga? De repente não precisa. Aí o Gabigol, de simplesmente 11 gols e 21 jogos contra o Palmeiras, pelo Santos ou pelo Flamengo, vai lá e faz o dele. Eu falei, tá bom, ok. Aí vai pra prorrogação. E eu tinha visto o Rafael Veiga, mas eu falei, não, o Rafael Veiga não vai sair, é o craque, talvez o craque do time, o Dudu até já tinha saído, outra discussão e tal. Aí quando sai o Rafael Veiga e tá o Daverson, e o repórter, o André Galvão, fala, vai sair o Rafael Veiga entre o Daverson, a primeira coisa que me veio é o grandíssimo Bruno Prado, quando ele falou, a gente comentou aqui na Jovem Pan, lembra? E o Flávio também falou, contra o Vasco, lá em 2021, na verdade, janeiro, ele, no último jogo antes da conquista da Libertadores contra o Santos do Maracanã, ele botou o Breno Lopes para fazer o primeiro gol. E foi o Breno Lopes que depois, em cima do Pará, fez o gol da vitória. E o Daverson fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Fez mesmo. Jogou bem, aquelas deversices todas, que ele iria se superar também no Centenário e tal, mas fez gol, deu passe para gol, jogou bem. E a gente comentou aqui na transmissão da Jovem Pan com o Nilson César que de repente o Daverson estava cavando um lugarzinho ali no coração ou na cabeça do Abel. Talvez mais na cabeça do que no coração. Ou o inverso, porque é o Daverson. Então, entrou o Daverson e confesso, até porque já estava o jogo começando, eu estava terminando o comentário para passar para o Theo José, aí eu meio que passei assim, o senhor Rafael Veiga, entra o Daverson mais à frente, o Rony, eu dei uma explicação do que ia acontecer com o Wesley, com o Rony e tal, e confesso que eu não fiz um juízo de valor como comentarista, mas a pergunta é para o torcedor. O torcedor, de fato, me lembrou aquilo que o Flávio e o Bruno Prado tinham falado e que eu também pensava. Pô, contra o Santos, o Breno Lopes, que tinha jogado bem no jogo anterior, foi bem. Foi mais torcida. Foi mais torcida, né? Aí eu falei, vou ficar quieto, até porque, inclusive, na outra transmissão do SBT, sempre para deixar claro, eu fui contra a saída do Rony naquele momento. Eu achava que o Palmeiras tinha, quando estava perdendo por 1-0 para o Atlético Mineirão, tinha que botar mais gente à frente. Eu era a favor da entrada do Verón, mas não a saída de um outro atacante. E não deu nenhum minuto, o Verón passou e o Dudu foi lá e empatou. Então, assim, o Abel aprendia a criticar, cornetar a alteração, mas entender que no fundo dá tudo muito certo, dá tudo muito sorte. Mas ok, então eu como torcedor, eu falei, eu acredito, né? E foi algo que eu falei na transmissão também depois do gol. E aí já entrando no gol. É o Betinho em 2012 na Copa do Brasil.
Foi o Fabiano na conquista do Enia no Allianz Parque contra a Chapecoense, o gol da vitória, o gol do título. Foi agora o Breno Lopes. E agora o Deivinho, 21. Ah, mas ele fez o gol de 2018 em São Januário contra o Vasco na conquista do Deca. Sim, mas na época ele merecia ser titular e o Bola reserva. O Daverson estava muito bem, embora sempre louco. Né? E aí eu uso duas expressões que aprendi com dois grandes palmeirenses. Um dia, já falei aqui, perguntei pro Filipão, aliás, 2 dias depois da conquista do Deca em 2018, eu falei, Filipão, por acaso você conheceu no... Eu juro por Deus, eu não acabei a frase. O Filipão falou, você vai perguntar, porque a gente tá falando meio do Daverson, você vai perguntar se eu conheci alguém mais louco na vida, no futebol do que o Daverson? Vou te falar, na vida não tem ninguém mais louco que o Daverson. Palavras do Filipão. E outra genial do São Marcos falou, depois do Daverson, o César Maluco virou César Normal no Palmeiras, porque maluco é o Daverson. Então assim, na hora que ele rouba a bola, eu confesso que como o Flamengo estava iniciando a jogada, eu fui anotar um negócio no laptop. E eu levantei os olhos na hora que o Andreas Pereira tá perdendo a bola e o Daverson tá retomando. E aí, entre o lado do torcedor, eu fiquei assim, meu Deus, ele e o Diego Alves. Eu pensei, não vai entrar. É o Daverson, acho que não vai entrar, né? Ele vai chutar pra fora, ele vai recuar a bola pro Andreas Pereira, ele vai chutar pra lateral, vai fazer um gesto pra torcida e tal. Você foi na lógica. Eu fui meio que na lógica. Se é que existe lógica no futebol, mais ainda com o Daverson. É isso aí. Aí ele chuta e a bola entra. Vanderlei, eu vou dizer, eu achei que a bola tinha ido pra fora. Já conversei com muita gente que estava no centenário, atrás do gol em cima, tal, gente da comissão técnica. Alguns fecharam o olho para não ver. A bola do Danilo Barbosa acharam que tinha entrado, né? A do Danilo Barbosa eu achei muito mais no final do jogo. Eu achei exatamente a mesma coisa pela televisão. Também. E no estádio eu tive a mesma impressão. Gol, e lembrando também que no estádio, exatamente do olho esquerdo, eu estava com problema. Eu tinha feito na outra quarta-feira a operação de descolamento de retina. Eu ainda estava com gás no olho. Então, por exemplo, depois uns 5 minutos depois do final do gol do Daverson, eu estava mais vendo pelo monitor ataques à direita, os da esquerda, porque eu tava com gás no olho, então eu tava com a visão mais prejudicada do que normalmente. Então naquele gol do Danilo Barbosa, pra mim foi gol. Ainda falei, gol do Danilo Barbosa realmente é Palmeiras pra ser campeão. Ainda faltava essa. Mas o Daverson, muita gente fechou os olhos quando viu ele caminhando e falou, não, o Daverson vai perder o gol. E o homem vai lá e faz o gol. E aí, indo além, só um pouquinho dessa resposta, dessa pergunta. O que fez o Daverson, bem Daverson? No momento da comemoração, ele arranca a chuteira com que ele fez o gol, uma das chuteiras mais importantes da história do Palmeiras, e para mim a conquista de sábado só tá abaixo do 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense, quando saímos da fila. O Daverson simplesmente atira a chuteira em direção à torcida do Palmeiras. Aí corta para uma pessoa que eu acabei de conversar, que não vou citar o nome aqui, até porque a gente tá conversando sobre um monte de coisas, e a chuteira também. Essa pessoa tá descendo em direção à junta onde tá a torcida para celebrar, ficar mais próximo, porque ela tava lá em cima no centenário. E ela tá descendo olhando para os degraus do estádio, no estádio que ela não conhecia, tal, porque é uma pessoa aqui de São Paulo, tal. Ela descendo, na hora que ela tá descendo, ela vê um vulto chegando perto do rosto dela, que ele imaginou que era uma pedra. Então essa pessoa, ela faz um gestual de se proteger de uma pedra. E fecha os olhos e abre meio que a mão, assim, por reflexo, como se fosse um São Marcos e São Everton. E a pedra, na verdade, não era pedra. Era a chuteira esquerda do Daverson, que caiu na mão dele como se ele fosse um Everton, São Marcos, um Leão ou Berdan Catani. A chuteira encaixou na mão dele. Aí ele pega, viu que não era uma pedra, olha, e tem uma chuteira na mão dele. E a chuteira com os nomes dos filhos do Daverson, enfim, a chuteira canhota do gol do título do Daverson. O Daverson, bem Daverson, jogou pra torcida, em vez de guardar o melhor momento da história da vida dele. E essa chuteira tá com o torcedor que tá voltando agora pra São Paulo de ônibus. Que me deveria voltar a pé. Não, deveria voltar a pé, inclusive eu vestindo a chuteira do Daverson. Não, ele falou, cara, literalmente caiu do céu, porque não é aquelas coisas como acontece, vocês já viram várias vezes. A torcida, não, e o que ele fez, ele disse, foi muito legal. O pessoal veio correndo em direção a ele e viu que ele estava tão maravilhado que ele falou, não, cara, deixa com ele merece, porque ele não é que ele me dá a chuteira, me dá a camisa, não, caiu mesmo do céu a chuteira do gol do Daverson na mão dele. E é um cara muito legal, ficamos conversando meia hora agora, cedinho. Não fala o nome dele que assaltam a casa dele. Não, pois é, não, até porque a gente tá conversando o que fazer, porque você sabe que eu trabalho com memorabilia, esportiva e tal, enfim. E assim, cara, são várias histórias, são milhões de histórias, mas assim, de novo, como torcedor, Vanderlei, eu consegui segurar o choro na hora do gol do Daverson, até porque tem jogo. Mas aí eu já postei, a Jovem Pan mostrou meu no camisa 10, quando acaba o jogo eu resolvi botar um celular, até porque desde 2016, quando a Jovem Pan mostra na nossa cabine, e fala, você não é palmeirense? Pode falar qualquer coisa, que eu não sou jornalista, que eu sou uma porcaria, que eu uso peruca, que eu tive até que passar fita crepe para mostrar que eu uso peruca, senão ela sai voando naquela ventania do centenário. Só não me diga que eu não sou palmeirense. Não é que eu sou mais ou menos do que ninguém. Eu sou palmeirense há 55 anos, por isso há 31 anos eu sou jornalista esportivo.
Então, assim, nessa hora, eu resolvi gravar um vídeo pro meu pai. Porque exatamente neste 29 de novembro, hoje, são 9 anos da partida do meu pai. E foi um momento muito complexo, você sabe, eu estava numa outra rádio, quando eu dei a notícia da morte do meu pai, uma coisa meio maluca, né? Ele morreu, na verdade, no dia 29, mas passando por 30. Quer dizer, perdão, no dia 29 mesmo, de madrugada 29. E eu dei a notícia lá e me segurei. O pessoal falou, nossa, 7 minutos e meio falando, sim, porque era irreversível e tal. E agora eu estou muito mais emocionado por tudo que aconteceu, porque eu não vou dizer que foi o meu pai lá em cima que botou o Daverson para fazer o gol. E até porque eu conheço bem meu pai, mesmo lá em cima. Eu tenho certeza que ele não viu o jogo lá de cima, que ele morre de medo. Mesmo morto, meu pai morre de medo. Tem medo de reviver, né? Então, assim, e agora muito emocionado com o Pedro Marques de ter feito a entrevista com o Everton, eu postei a foto, o Fernando Praza agora botou um texto muito lindo, uma mensagem muito bacana, o São Marcos também, enfim, sobre essa minha com o Everton, e se alguém duvida do Everton, o que o São Marcos disse para mim quarta-feira num evento, ele falou, da cintura para baixo o Everton é melhor do que eu. Até para aquela coisa de trabalhar a bola e tal. De cintura para cima eu me garanto, o Marcão falou. Mas no fundo o Marcão já tá achando que o Everton cata mais que ele. Eu acho que não. E o Everton também concorda que não. Mas para você ter esse nível de discussão, e uma que para mim ainda não se discute, que o Abel Ferreira já é mais treinador do que o Filipão e o Luxemburgo, para mim não tem discussão. Mas só já ter discussão já mostra o que tá fazendo o Abel Ferreira. Tá assim, nesse dia de muita emoção hoje e todos os outros, e para lembrar que eu fiz as contas desde quinta-feira pela viagem, por um monte de coisa, eu só dormi 17 horas, então eu não me responsabilizo por nada que eu tô falando, mas só para voltar à Jovem Pan, que me deu esse espaço, e foi a primeira rádio onde meu pai trabalhou, lá em 1972, e quando meu pai mudou de vida graças ao Jovem Pan, que ele era editor da Folha de São Paulo, mas a primeira que abriu as portas para ele ser um cara multimídia, antes existia o multimídia, trabalhar na Rádio Jovem Pan, na TV Record, que vocês acompanharam lá no aeroporto, aliás, onde eu fiz de madrugada, onde hoje é o hospital, eu fiz o teste de PCR e saí chorando, como qualquer pessoa sai chorando com aquele negócio no nariz, mas eu falei, caramba, em 1972, a primeira vez que eu vim nesse prédio era com meu pai, e não sabia que ia ser jornalista esportivo, e foi a única vez na vida que eu vi o seu Tuta. E agora eu estou fazendo um exame para fazer um jogo no Uruguai, quer dizer, mesmo se o Palmeiras perder, já tá valendo. E num jogo em que eu tava com a minha filha do meu amor, que não é minha filha, mas como se fosse filhota, a Manuela, o meu caçula no estádio, e depois no final do jogo a gente conseguiu entrar junto com o Calabari e o Cecchini, meu amigo, que é neto do diretor do Palmeiras, na arrancada heróica, a gente conseguiu entrar no gramado, roubamos sim um pouco da rede que tinha sobrado. Cara, sabe? E muitas vezes todos nós aqui que somos pais de filhos brilhantes, a gente conhece filho de todos nós aqui, família de jornalista, família de comunicação, a única coisa que o jornalismo me tira é não poder estar comemorando o título com meus filhos há 31 anos, com meu pai e tal. Meu pai não dá para comemorar mesmo agora, porque a gente tá na transmissão, tá na cabine, tá no estádio, tá no estúdio. Mas eu imaginar que ali pertinho, lá no Centenário, onde jamais imaginava, a gente tava ganhando no time que era melhor que o nosso, que era o Flamengo, e o meu pai ali, minha mãe que também não via jogo ali, e a minha filhota ali, meu filho ali, meus amigos ali, depois a gente consegue invadir o gramado do Centenário, porra, é o Centenário que vai fazer 100 anos agora, eu vejo que tudo vale a pena, cara, assim, como a gente perguntou pro Everton, cara, é um sonho o cara vir do Acre fazer essa história? Não, o melhor sonho não é sonhar, nunca sonhei nisso, é fazer, e graças a Deus a Jovem Pan é uma das que me dá essa oportunidade, o SBT também, TNT, enfim, todo mundo. Então assim, a maior vitória pra mim não era o Palmeiras estar lá, ganhar de novo, eu tá lá ganhar de novo, mas eu tá com a minha família, mesmo que minimamente depois do jogo, tem aquela emoção. A emoção que eu chamo, todo jogo mostra e eu não posso mostrar, viu, você não é palmeirense, não, cara. De novo, eu não sou mais palmeirense que você acha que eu não sou palmeirense. Eu não sou menos palmeirense também. Eu sou um palmeirense como qualquer outro, uma pessoa como qualquer outra. Que se não chorou quando meu pai morreu há 9 anos, eu agora agradeço demais ao Jovem Pan por me deixar chorando por uma série de coisas. Mas basicamente pelo meu maior amor incondicional. Porque eu nasci amando meus filhos que não tinham nem nascido, nasci amando os meus 3 enteados que são como filhos para mim, nasci amando meus pais que me botaram aqui em casa, mas sobretudo nasci amando o maior amor incondicional que eu tenho na vida. Que é um amor que já me traiu, já me derrubou, já me rebaixou, já me fez perder cabelo, já me fez perder um monte de coisa, mas eu nunca vou perder uma coisa, que um dia eu vou me aposentar disso aqui, do jornalismo, mas do Palmeiras jamais. Acabou? Começou. Eu não teria o atrevimento e a ousadia de interromper você. Obrigado, Vanderlei. Nós vamos para um rápido intervalinho para você que nos acompanha em todo o Brasil e a gente já volta com o Flávio, com o Espímpolo, com todos vocês. Mas a gente segue pelos nossos aplicativos todos e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes.